estereotipias, regulação emocional, neurodivergência. Mas afinal, o que é isso no autismo e como entender esse glossário tão vasto de informações que precisam ser ditas? Eu me chamo Viviane, sou mãe de um autista não verbal e nesse canal nós falamos sobre maternidade atípica e desafios do autismo na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre alguns significados de algumas palavras que nós usamos muito na comunidade autista. Então, para você que não sabe e que para você que quer aprender, fica comigo até o final. Mas antes, já curte, compartilha, se inscreve, por favor, para a gente bater os 1000 inscritos aqui no canal, que vai ser bacana pra gente, para poder ajudar o tratamento do Pedro, ok? Foi aí? Se inscreveu? Beleza? Podemos começar? Então vamos lá. Vamos começar com estereotipias. O que são as estereotipias? São movimentos repetitivos como balançar as mãos ou girar objetos. Eles não precisam ser interrompidos, muitas vezes são formas de regulação. Então assim, por exemplo, o Pedro, ele tem uma estereotipia bem clara, que era o balançar das mãos. Então quando ele está muito feliz, muito animado, ele tem essa questão de balançar as mãos. Algumas crianças têm essa estereotipia nos dedos, de pegar no dedo, de mexer no cabelo. Outras estereotipias comuns também são de balançar para frente e para trás. Então, isso são movimentos, como eu falei, repetitivos. Então, assim, não é porque ele está fazendo esses movimentos que a gente precisa, na verdade, brecar. Isso faz parte de uma regulação emocional. Regulação emocional é a habilidade de lidar com emoções intensas. Autistas podem precisar de mais tempo ou estratégias diferentes para se autorregular. Então aqui a gente tem que pensar no seguinte: as estereotipias podem estar ligadas na regulação. O que acontece? Se uma criança ou um adulto ele tem um excesso de informação, ele tende-se a desregular. O que a gente pode falar que a desregulação pode ser a chamada crise, né? Pode ficar irritado, pode se bater nas pessoas, pode se machucar. Então, assim, essas pegadas da regulação, muitas vezes a própria criança já tem. Por exemplo, muitas se regulam exatamente balançando as mãos, é uma forma. Outros, eles tendem a ficar girando para se regular. Alguns autistas costumam deitar no chão de barriga para baixo, também como uma maneira de se sentir equilibrado, né? E também regular aquela emoção que ele não está conseguindo entender. Então, assim, a gente vai percebendo que cada um é de um jeito. Então, assim, como a gente sempre fala aqui e bate na tecla que o autismo é um espectro, que cada um vai ser de um jeito, exatamente também serve na regulação. A regulação vai ser de uma maneira individual. Cada autista vai se regular da forma dele. É importante que os pais, os cuidadores, vejam a forma como ele se regula para saber se eles estão se regulando ou se só estão brincando, digamos assim, né? Então é importante a gente prestar atenção nas reações de cada criança. Daí temos o termo que a gente usa muito, que é o neurodivergente. Então, as pessoas cujo cérebro funcionam de maneira diferente do que é considerado típico inclui autistas, TDAH, dislexia e outros casos. Então, acontece o seguinte: a gente fala que o autismo é uma neurodivergência no cérebro. Então, assim, o seu cérebro, aí de uma pessoa atípica, se você for uma pessoa atípica, ela funciona de uma ele vai funcionando assim, né? Certinho, uma linha. O cérebro do autista ou da pessoa com TDAH, ela funciona de maneira totalmente diferente. Então, assim, ele tá assim, daqui a pouco ele sobe, dá os picos, e sobe de novo, e desce. Então, assim, ele tem uma maneira de funcionar diferenciada. Então, assim, a gente usa o termo neurodivergente por conta disso. Por que tem aquela questão de, por que é atípico e típico? Então, típico é quando a pessoa, ela usa, o cérebro funciona de maneira como ela deve funcionar. Então, ele faz as funções de acordo com a idade e faz direitinho, faz aquela linha certinha. O atípico, na verdade, é quando a pessoa já não faz, o cérebro não funciona dessa maneira. Então, ele tem maneiras diferentes de funcionar, entendeu? Então, a gente precisa prestar atenção nesses termos, porque às vezes a pessoa fala assim, mas o que é típico, o que é atípico? Então, é isso, tá? Então, o típico é quando a pessoa, o cérebro funciona de maneira que tem que funcionar, né? Aquela maneira certinha, que a pessoa chega nos pontos que ela
alcança as metas da idade, tudo conforme tem que ser. E o atípico é que não funciona assim. O cérebro ele tem uma disparidade. O cérebro ele faz outras, né? Ele faz outras coisas. Ao invés de fazer, ao invés de seguir uma linha reta, o cérebro faz umas curvas diferentes. Temos o termo crises sensoriais. O que seria a crise sensorial? Então, quando há uma sobrecarga de estímulos e o corpo vai reagir, né? Com choros, gritos, silêncio extremo. E aí é confundido com o quê? Com a birra, né? Mas não quer dizer que uma criança autista não faça birra. Não quer dizer isso. Porque o que eu costumo dizer aqui com o Pedro, eu sei identificar bem quando ele tá com birra e sei identificar quando ele tá com uma crise. É muito diferente, tá? Então, assim, quando ele tá com uma crise sensorial, a gente percebe pelas estereotipias, que é uma crise, e quando ele tá com uma birra, aí a gente percebe que não tem essa estereotipia. Mas que nem eu vou dizer de novo, aqui é o caso do Pedro, né? O autismo, ele é individual. Então, assim, aqui em casa eu percebo isso, que quando o Pedro, ele tá com birra, ele não tem estereotipias, né? Quando ele tá em crise, aí vem sim as estereotipias ficam bem mais fortes, né? Então é isso. O termo usado no autismo é a comunicação alternativa. Então, o que é a comunicação alternativa? É o uso de imagens, gestos ou dispositivos para se comunicar. Ela é super importante para quem não é verbal. Então, no caso do Pedro, ele não é verbal, né? E a gente ainda não começou a comunicação alternativa por alguns motivos. Para a criança chegar à comunicação alternativa, ela tem que passar por algumas etapas. E o Pedro ainda não atingiu todas as etapas que ele precisa para a comunicação alternativa. Então, quando você vê assim, autistas se comunicando por figuras, pelo tablet, que tem aquele tablet que tem as imagens tipo de quero comer, quero ir ao banheiro, quero sair. Então, assim, quando o autista chega nessa função, é extremamente legal, porque pelo menos se ele não fala, se ele não é verbal, pelo menos você entende o que ele quer. Então essa comunicação é bem legal. Mas para chegar nessa comunicação, requer etapas, são etapas para chegar nessa comunicação. O Pedro hoje ele está fazendo terapia e a gente está trabalhando um protocolo novo nele na terapia, que é para saber exatamente em que fase do desenvolvimento o Pedro tá. Então o Pedro tem 6 anos, só que a idade mental dele acaba sendo menor. Então hoje a gente precisa identificar em que marco de desenvolvimento o Pedro tá para poder aplicar outras atividades para ele, porque tem coisas que o Pedro já está sabendo fazer e já faz muito rápido. Então a gente precisa saber o que ele está fazendo bem e o que ele está fazendo que ainda falta. Então, assim, esse protocolo que está sendo aplicado na terapia vai ser importantíssimo para tudo, tanto para ele na terapia, quanto para aqui dentro de casa e principalmente para a escola, para a gente entender o que a gente pode trabalhar com ele. E, quem sabe, mais pra frente, começar a comunicação alternativa, né? Bom, muito importante é a rotina. Então, assim, para muitos autistas, saber o que vai acontecer ajuda a se sentir mais seguro, porque mudanças inesperadas podem gerar estresse. E eu falo isso porque o Pedro, ele tinha uma questão muito grande com mudanças. Ele ainda tem um pouquinho, mas a resistência dele hoje está bem menor do que era no começo. Então, assim, no começo, quando eu precisava mudar o caminho, ele era muito visual. Então, assim, ele sabia exatamente o caminho que a gente fazia para ir para a escola. Se eu mudasse o caminho por algum motivo, a rua tá fechada, eu tenho que dar a volta ou qualquer coisa do tipo, o Pedro ele entrava em crise no carro, ele chorava muito, ele chorava, ele gritava. E isso era ruim pra ele, porque assim, é uma questão de mudanças. Então a gente foi trabalhando com a psicóloga essas mudanças nele. Então assim, ela falou pra mim assim, olha, quando você for fazer qualquer coisa, você antecipa isso pra ele. Porque a gente tem a tendência de achar que o autista ele não vai entender que você está explicando. Mas é incrível como eles entendem direitinho. E eu falava pra ele assim, olha Pedro, hoje a mamãe vai ter que mudar o caminho, porque a mamãe vai passar num lugar antes de ir pra escola. E eu falava isso pra ele dentro do carro, trancava ele dentro do carro, colocava ele na cadeirinha e ia. E era incrível, o dia que eu falava pra ele que a gente ia mudar de caminho, ele não chorava.
E aí eu passei a fazer isso todas as vezes aí eu passei a fazer isso várias vezes. Outra coisa que acontecia muito era de eu pegar ele de carro na escola e o dia que eu fosse pegar ele a pé, ele chorava. Então, assim, também fomos trabalhando isso com ele. Olha, hoje a mamãe não tá de carro, a mamãe está a pé e nós vamos a pé. E aí ele entendia quando eu falava. Quando eu não falava, ele ia chorando o caminho inteiro. Então, assim, a gente foi aprendendo isso e foi moldando o Pedro nesse sentido. Hoje eu já não tenho esse problema. Hoje eu posso ir para qualquer lugar, posso mudar qualquer caminho, que isso não incomoda ele de maneira nenhuma. Então, assim, eu fui trabalhando isso com ele aos poucos, para ele entender que as mudanças são necessárias, que as mudanças vão acontecer. Mas isso é uma questão muito particular do autismo, tá? A questão de mudança, você precisa. Se você está tendo dificuldade com seu filho em alguma questão dessas questões, é importante que você dê para ele essa previsibilidade do que vai acontecer antes de acontecer, para que ele se sinta seguro. E não caia na ideia de que ele não vai entender o que você está falando, que ele entende bem o que você está falando. É incrível como eles têm uma capacidade muito boa de memória. O Pedro, ele tem uma, assim, ó, ele é muito esperto. Então, assim, a capacidade dele entender é muito grande. Aí a gente percebe que ele entende, né? Então, assim, antes eu achava até que, assim, eu tô falando sozinha, mas não, ele tá entendendo. Então é importante isso, dar previsibilidade pro autista. Então, esses são os termos mais comuns no autismo, né? Então, só pra gente recapitular aqui. As estereotipias, né? Falamos da regulação emocional, do termo neurodivergente, das crises sensoriais, da comunicação alternativa e da rotina. Então, esse é um glossário do autismo para vocês entenderem porque às vezes vocês veem nos nossos vídeos e a gente está acostumado a falar as coisas meio que no costume mesmo. É porque ele tem estereotipias. Aí a pessoa para, nossa, mas o que é estereotipia? Entendeu? Então, assim, esse é um resumo de alguns termos do autismo. Eu espero que vocês tenham entendido esses termos. Se ficou alguma dúvida, você pode escrever aqui nos comentários que a gente vai esclarecer essas dúvidas. É importante saber essas informações para que a gente possa entender também essas questões e repassar para outras pessoas. Então, já curte, comenta esse vídeo para o YouTube entregar para mais pessoas. Se você não se inscreveu, não custa nada, é de graça e ainda vai me ajudar muito a chegar nos 1000 seguidores para eu conseguir monetizar e conseguir pagar o tratamento do Pedrinho. Então, por favor, se você não se inscreveu lá no começo do vídeo, se inscreve agora. Por favor, vamos lá? Vamos dar uma força pro Pedro. E é isso, gente. O vídeo de hoje é isso e até a próxima. Beijo. Tchau.